programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição vamos mostrar o que estamos pautando para o governo de Minas da Educação. Queremos cumprimento dos acordos assinados. Governador, pague o que nos deve. Contra a reforma da Previdência. Nas ruas vamos mostrar nossa força contra esse governo golpista. De Brasília, a CNTE traz informes sobre a reunião de coletivos da educação. Educação em debate. Quais são as mobilizações? Chega de retrocesso. Nossa luta é contra a reforma da Previdência. O 15 de março, em Minas Gerais, foi de mobilizações e de atos públicos por todo o estado. Logo cedo, em Belo Horizonte, a partir das 9 horas, começou a concentração na Praça da Estação, região central da cidade. A proposta, de acordo com a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, que também é a coordenadora geral do Sindiúti, era de que cada categoria iria caminhar pelas ruas da cidade e conversar com a população sobre os impactos da reforma da Previdência na vida da classe trabalhadora. O objetivo nacional, a luta nacional é contra a reforma da Previdência, contra a PEC 287. Essa reforma, estruturalmente, ela retira direitos, então não é uma reforma que pode ser emendada, porque vai emendar naquilo que não é essencial. Então o que nós queremos é que os deputados federais votem contra a reforma da Previdência. A população, ao eleger o Congresso Nacional em 2014, não outorgou a este Congresso a revisão da Constituição. Nós não elegemos uma Assembleia Constituinte. Então os deputados federais e senadores não têm o direito nem a legitimidade de fazer essa revisão na Constituição que estão fazendo. Da Praça da Estação, os manifestantes seguiram em passeata até a Praça 7, onde houve o encontro de manifestantes que desciam da Avenida Afonso Pena. Está em curso a tentativa de uma reforma que acaba com a possibilidade de todo o povo brasileiro se aposentar. A reforma impõe que a contribuição seja por 49 anos ininterruptos. Isso significa e a idade mínima de 65 anos para qualquer trabalhador. Agora é a hora da gente impedir que isso aconteça, fazendo com que os deputados votem contra a reforma da Previdência. Por isso nós vamos derrotar essa reforma da Previdência no diálogo com a população nas ruas. Querem acabar a motorista aí no 7130 com seu direito de se aposentar. Você terá que trabalhar 49 anos para se aposentar. Ninguém se aposenta antes dos 65. E quem cumprir 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai se aposentar com 76% da sua média de contribuição. É para morrer trabalhando essa reforma do governo ilegítimo Temer. E é por isso que cada um de nós, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no nosso bairro, nós temos que cobrar os deputados federais mineiros que votem contra a reforma da Previdência, contra a PEC 287. A passeata seguiu até a Praça da Assembleia Legislativa. No Hall das Bandeiras aconteceu uma audiência pública com a presença de parlamentares, lideranças sindicais, estudantis e populares. O ex-ministro da Reforma da Previdência, Carlos Gabas, também esteve presente e falou sobre os ataques dessa proposta aos direitos da classe trabalhadora. Olha, a reforma é equivocada na forma e no conteúdo. Na forma, porque não discutiu com ninguém. Não tem uma discussão com a sociedade, não abriu a possibilidade das entidades de trabalhadores, dos aposentados, de darem a sua opinião sobre a real situação da Previdência. Então, no conteúdo, porque ataca direitos, especialmente daqueles mais pobres. Ataca o direito do rural, do trabalhador rural, da professora, do professor, da dona de casa, dos idosos pobres, dos deficientes pobres, dos servidores públicos. Então, é um conjunto de regras que estão sendo destruídas. São regras que foram construídas ao longo de muitas décadas de luta, de reivindicação dos trabalhadores e agora, numa canetada, o governo quer, a toque de caixa, retirar esses direitos, desproteger a sociedade e, obviamente, nós não podemos concordar. Só participando de um ato grandioso em Belo Horizonte, né? Mais de 100 mil pessoas nas ruas. O senhor acredita que o povo, com a sua força unido, vai conseguir derrubar essa reforma? Olha, a única maneira de impedir essa reforma é a organização popular, é a pressão em cima dos parlamentares que votarão a reforma no Congresso Nacional. E hoje foi uma demonstração aqui em Belo Horizonte, no maior ato
já feito pela CUT, pelas outras centrais de trabalhadores, pelos sindicatos aqui em Belo Horizonte e no país afora, no Brasil afora também as pessoas foram às ruas, estão paralisando e manifestando a sua insatisfação, o seu desconforto, a sua indignação com esse conjunto de medidas que destrói uma rede de proteção social que é importantíssima para o nosso país. O senhor sempre teve estudos e fez apontamentos de que a Previdência não tem déficit. Como é que é isso? Que contas de fato existem em relação à Previdência? Olha, a Previdência, assim como todos os sistemas do mundo, enfrenta desafios. Nós temos sim a transição demográfica, as pessoas vivendo mais, envelhecendo, a redução da quantidade de filhos por mulher, todos esses são desafios que nós temos que enfrentar. Mas esses desafios não podem ser enfrentados retirando direitos dos trabalhadores. Eles devem ser enfrentados com uma rediscussão sobre a base de financiamento, sobre os devedores da Previdência Social, sobre as renúncias fiscais e sobre um conjunto de receitas que deverão vir para a Previdência e que não aparecem. Essa reforma, de fato, ela pode não passar pelo Congresso? Nós temos absoluta certeza que depois desse dia 15, depois das pessoas irem para as ruas e manifestarem o seu descontentamento, como está acontecendo hoje, essa reforma não vai passar. O dia 15 de março, em Belo Horizonte, foi também um dia para ficar na história do segmento educacional. Profissionais da educação pública e da educação privada se juntaram para fazer coro contra a reforma da Previdência. É uma das maiores maldades, uma das coisas mais terríveis que o governo usurpador do Michel Temer está fazendo contra o povo brasileiro. Tá? A reforma da Previdência, tal qual prevista, vai simplesmente tirar esse direito conquistado com muita luta pelo povo brasileiro, e esse direito, por essa reforma tal qual ele está colocando, virtualmente vai ser extinta. Ninguém vai conseguir se aposentar. Renato, então essa é uma luta não só de quem já se aposentou, porque daqui para frente ninguém mais vai se aposentar. Exatamente. Os já aposentados irão perder direitos e os que estão vindo atrás nunca terão a oportunidade de se aposentar. Essa que é a grande verdade. Você já viu alguma coisa parecida com isso nesse nosso país? Nunca, nunca, nunca. Nunca houve um ataque tão frontal, tão direto, tão brutal quanto os direitos dos trabalhadores que esse provocado por esse governo golpista. Está atacando diretamente os trabalhadores, não só da educação, como também, de modo geral, os trabalhadores brasileiros. Então, quem deve parar não é só os professores, os funcionários públicos, mas também qualquer pessoa que quer se aposentar um dia. Você acha que você vai se aposentar ou você teme isso? Não, porque a previsão para me aposentar hoje seria com 74 anos. Então, assim, é praticamente impossível. Eu que trabalho com educação infantil, né, que atendo crianças de 2 anos, como com 70 anos eu vou cuidar de uma criança de 2 anos? Eu vou ter nem coluna para isso. É necessário esse momento de paralisação das atividades de professores da rede pública, da rede privada e de trabalhadores de várias outras categorias para mostrar à sociedade que o que está acontecendo agora é muito grave, mexe com todas as faixas etárias, inclusive com quem já se aposentou, mexe com todas as famílias. O governo quer aprovar a toque de caixa uma reforma em que ele não discute com a sociedade os seus principais pontos, porque ele sabe que a reforma é extremamente nociva para todos os trabalhadores. Essa reforma, ela faz o jogo do pagamento da dívida para os banqueiros, o pagamento da dívida para os investidores estrangeiros. É uma reforma que alimenta o mercado financeiro, que alimenta aquelas pessoas que vivem de renda. E quem vive do trabalho vai sofrer muito, vai ter que pagar a conta desse descalabro. Então é necessário que a população saiba o que está acontecendo. E eu não sei se todo mundo está devidamente informado do que vai mudar com a reforma da Previdência. É preciso que a imprensa, é preciso que as várias entidades esclareçam para a população o que realmente vai mudar se essa famigerada reforma for aprovada. Nós estamos na rua, primeiramente para cobrar do governo do Estado o que foi acordado conosco, mas principalmente para combater essa questão perversa que o governo ilegítimo do Temer colocou contra a gente, que é a reforma da Previdência, que realmente vai acabar com os direitos da classe trabalhadora. Então é por isso que nós estamos aqui na luta e conclamamos a todos, não só a educação, mas todos que serão prejudicados, ou seja, todos os trabalhadores que venham conosco para dar mais volume nesse movimento que visa prioritariamente defender os direitos da classe trabalhadora.
E a luta contra a reforma da Previdência também tem unido os movimentos sindicais e populares. Olha, essa reforma, ela vai jogar os idosos brasileiros na situação de miséria. Isso em muito pouco tempo. É muito fácil da gente analisar da impossibilidade dos trabalhadores alcançarem a aposentadoria com 25 anos, né, no mínimo de contribuição, e aos 65 anos. Então nós vamos condenar o Brasil a ser um país de idosos miseráveis na porta das igrejas. É fundamental a gente ir para a rua defender o futuro do Brasil. Os eletricitários, então, estão também nessa luta? Os eletricitários hoje estão paralisados, né, junto com várias outras categorias, e o recado é bem claro: nós não vamos aceitar essa reforma, como não podemos aceitar de fundo esse governo golpista. Não tem legitimidade sequer para propor, né, e quanto mais para fazer uma reforma desse jeito. A gente fez um ato que foi maravilhoso, mais de 150 mil pessoas na rua de Belo Horizonte. É bom a gente destacar que não foi só Belo Horizonte, a gente que está cobrindo pela mídia ninja, a gente já postou coisa de mais de 25 cidades de Minas Gerais. A coisa aconteceu no estado inteiro com muita força. Isso é fruto de uma unidade, né? De uma unidade que os movimentos vêm construindo. A gente sabe que aqui em Minas a gente tem uma articulação que começa lá atrás, em 2011, com Quem Luta Educa, né? Que trouxe ali os movimentos sociais para junto da pauta dos professores naquele momento, que fazia uma greve, e a gente percebe novamente isso acontecendo agora, né? Os professores puxando, Sindiúti, Simpro, que entram em greve hoje, trazendo aí os outros movimentos sindicais, as outras lideranças sindicais, as outras categorias, e também estudantes, a classe trabalhadora que está indignada, a classe média que está indignada com essa reforma da Previdência. Eu tenho certeza que hoje Minas e o resto do Brasil, o estado inteiro de Minas Gerais, né, deu uma prova muito forte do que a gente é capaz de fazer se esse governo golpista realmente quiser mexer com os direitos dos trabalhadores. Atualidade. Sindicatos e movimentos sociais e populares estão nas ruas, nas praças, nos gabinetes de deputados, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Isso ocorre em todo o país. E aqui em Minas, a cena se repete. As pessoas estão se mobilizando para dizer que não aceitam a reforma da Previdência. O tom dos debates na Assembleia Legislativa foi a reforma da Previdência. Deputados federais atenderam ao convite feito pelo Simpro e pelo Sindiúti para discutir sobre a reforma da Previdência e se posicionarem a respeito. O convite foi formalizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. Institucionalmente, ele convidou todos os deputados da bancada federal de Minas Gerais para virem até esse café e conversarem com os sindicalistas. A Assembleia, reunida com todos os seus líderes e a mesa diretora, tomou a decisão que não podia, em hipótese nenhuma, se furtar desta discussão da PEC 287, que afeta diretamente a vida dos trabalhadores e afeta de forma prejudicial. Portanto, a Assembleia faz hoje a sua primeira reunião de muitas. Querida Beatriz Cerqueira, Carlos Rogério Corrêa, e vou pedir aqui ao deputado Fábio Ramalho, que em nome de todos os federais aqui presentes, dizer que Minas, através da Assembleia Legislativa, se mobiliza e discute. Apesar de não legislar, ela é atingida diretamente através dos seus representados, que é o povo de Minas. Então, portanto, a Assembleia se levanta neste momento e lado a lado, com todos os sindicatos e todos aqueles federais e estaduais que acham que têm o dever de defender o trabalhador e seus direitos, começa nesse momento uma discussão que, através dela, nós vamos criar uma comissão especial para a reforma da Previdência. Vamos andar todo o estado de Minas Gerais para discutir com aquele que realmente representa no Congresso Brasileiro e no cenário nacional, que é o seu povo, a PEC. Eu acho que é a PEC que fere todos os direitos de todos os trabalhadores que nós
todos fazemos parte. E agora tem um manifesto que parece que mais de 70% da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais já aderiu. Esperamos que Minas Gerais saia daqui com 100% de aprovação para levar a Brasília o desejo de Minas de não permitir esse ataque direto aos direitos dos trabalhadores. Nós queremos pedir a vocês que votem contra a PEC 287. Então, nosso pedido, a nossa solicitação, e a solicitação é, portanto, de milhões de brasileiros, que só na capital mineira foram mais de 150 mil nas ruas de Belo Horizonte, além de outras 70 cidades mineiras que concomitantemente realizaram manifestações no último dia 15. A nossa solicitação é para que vocês votem não, votem contra a reforma da Previdência. Esta PEC não é uma PEC possível de ser emendada na nossa avaliação, porque na sua estrutura é uma proposta que retira direitos do povo brasileiro. Nós sabemos que a Previdência não é deficitária, nós sabemos que a Constituição Federal, quando nós a garantimos a Seguridade Social na Constituição, a Constituição garantiu o financiamento da Seguridade Social. E, portanto, a Seguridade Social não é deficitária. Quero deixar uma reflexão que nós temos feito. Vocês foram eleitos em 2014 por nós, para comporem a bancada de deputados federais, os senadores do Senado e assim o Congresso Nacional. Nós não outorgamos a vocês o direito de uma Assembleia Constituinte. Nós não elegemos em 2014 uma Assembleia Constituinte para a realização de uma nova Constituição no Brasil. O que está sendo feito é ilegítimo do ponto de vista do poder que o povo deu a cada um de vocês através do voto. Nós não elegemos uma Assembleia Constituinte para a retirada de direitos fundamentais e para uma revisão da Constituição, diminuindo o Estado brasileiro naquilo que ele é de mais importante para todos nós, que foi conquistado. Não é possível emendar aquilo que já nasceu ruim. Não é possível emendar aquilo que na sua essência e na sua estrutura já não dá conta de responder às questões mínimas. Porque os verdadeiros privilégios que são para poucos, a reforma não mexe. A reforma mexe com o povo brasileiro. A mobilização nossa no país, ela é a maior dos últimos anos. Há uma compreensão na população brasileira de tudo que significa essa reforma e, portanto, a gente tem conseguido dialogar com muita gente. Quem entende a reforma da Previdência é contra essa reforma e vai cobrar na base de cada um dos deputados e deputadas federais que votem contra a reforma. Essa é a nossa posição e eu vou falar pela terceira vez o nosso pedido. Votem contra a reforma da Previdência, contra a PEC 287, porque esta não é uma reforma necessária, não é este o caminho para que o Brasil resolva os seus problemas. Vários deputados federais aceitaram o convite e abriram o verbo contra a reforma da Previdência. Essa PEC, do jeito que ela está, não passa. Eu vejo isso e tenho certeza que a bancada mineira, na sua maioria, também comunga isso. Os deputados mineiros, na sua maioria, principalmente os que estão presentes aqui, comungam que essa PEC não tem condições nenhuma de passar. Que a PEC 287 deveria ser definitivamente morta e sepultada. Precisa, que eu também entendo, que precisa fazer uma reforma previdenciária, não se trata de fazer reforma previdenciária como a solução dos problemas do Brasil. O que nós precisamos é uma reforma de Estado, no seu conjunto. A orquestra, a obra que nós precisamos tratar é de um Estado que seja justo, que seja transparente, que seja acolhedor, que cuide do povo brasileiro. Nós não podemos admitir recuar um direito sequer, nem um direito a menos. Estou trabalhando como líder e junto ao Colégio de Líderes para que a proposta não vingue e não avance. Todo o governo esconde os números. Então, para que a gente possa conversar sobre Previdência, a primeira coisa é ter números reais para que efetivamente nós possamos discutir uma nova proposta. Como não tem número,
como não tem número, a nossa posição é conhecida, a posição contrária à reforma da Previdência. A minha posição com relação à reforma da Previdência vem lá da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou contra a reforma da Previdência. Talvez eu esteja hoje já a favor da reforma da Presidência. Muito obrigado. Vamos conversar com todos aqueles parlamentares que são a favor da reforma. Vamos conversar com todos os parlamentares na Câmara Federal que ainda não se definiram. Estamos contra a reforma, sempre estivemos contra ela. Então nós queremos deixar bem claro o nosso posicionamento, o meu posicionamento como deputado federal, radicalmente contra a PEC 287. Não dá para aproveitar nada desta proposta. Então a nossa bancada é contra o todo. Nós estamos contra, primeiro, ela é injusta. Injusta com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas uma injustiça maior, me permitam, com as mulheres e com os trabalhadores rurais. A justiça maior. A gente pode falar de justiça maior ou menor, mas é um ataque às mulheres de forma covarde. É tão grave, é tão absurda a tal reforma trabalhista, e o parlamentar que votar favorável é a negação do próprio parlamento. Eu quero reafirmar a minha posição contrária à PEC 287, independentemente de qualquer retoque que me faça votar a favor dessa reforma plenária. Primeiramente, deixar claro, sou totalmente contrário à PEC, à reforma da Previdência. Que não é reforma da Previdência, ela acaba com a Previdência Social do nosso país. O primeiro secretário da mesa da Assembleia, deputado Rogério Correia, disse que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está buscando unificar o discurso contra a proposta da reforma da Previdência. E a ideia é derrubar a PEC 287. Aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos buscando pressionar os deputados federais. Formamos uma comissão extraordinária que irá para o interior, vai reunir com outros deputados estaduais de outras localidades do Brasil e também com os deputados federais. Vamos pressionar. A nossa ideia é derrotar esta PEC e eu acho que é possível. Agora, os trabalhadores e trabalhadoras é que são peça essencial nisso, mobilizando, colocando o nome dos deputados um a um, quem está a favor dos trabalhadores e quem está contra, pressionando para que a gente obtenha a vitória. E se nós derrotarmos a reforma da Previdência, a gente consegue também impedir a outra, que é a reforma trabalhista, que é outro desastre. E quem sabe substituir esse governo ilegítimo do Temer por uma democracia verdadeira no Brasil. O resultado do encontro com os deputados foi satisfatório, de acordo com a presidenta do Simpro Minas, Valéria Morato, e da coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira. Inicialmente, nós pensávamos numa reunião pequena, mais interna, um café, e se transformou nesse grande evento. O objetivo nosso foi alcançado, apesar de termos aqui somente 11 deputados presentes, mais vários deputados federais confirmaram que votarão contrário à reforma, o que nos dá um ânimo e reforça o que nós estamos dizendo. Precisamos ocupar as ruas e dizer para os deputados que não queremos essa reforma. Hoje a Assembleia Legislativa estava cheia de trabalhadores, as centrais, os movimentos sociais entenderam o chamado do Simpro e do Sindiúti para essa conversa com os deputados, e hoje foi uma manhã de diálogo e de comunicação com os deputados federais para que eles possam então rejeitar essa proposta da PEC 287, que não nos interessa. Não nos interessa aos professores e professoras, tanto da rede pública quanto da rede privada, não interessa aos trabalhadores do campo, nem os trabalhadores da cidade, não interessa a ninguém. A PEC 287 precisa ser desmontada, precisa ser rejeitada, e nós vamos estar em todas as frentes a fim de que isso aconteça.
Acho que é uma tática muito correta a que nós estamos adotando no país inteiro de pressionarmos os deputados federais. Aqui em Minas Gerais teve um saldo extremamente positivo, porque além da reunião, que seria chamada por nós, ter se tornado numa agenda oficial da Assembleia Legislativa, presidida inclusive pelo presidente da Assembleia, o deputado estadual Adal Clever, há um movimento dos deputados estaduais mineiros contra a reforma. Há uma comissão extraordinária que foi instituída e anunciada hoje também para fazer o mesmo debate, e eu vou plagiar a fala dita aqui durante o evento. É um levante de Minas em defesa dos trabalhadores e contra a PEC 287. Então o balanço é muito positivo, várias câmaras municipais já começam a se posicionarem contra a reforma da Previdência. O dia 15, além de mais de 150 mil pessoas nas ruas da capital, nós também tivemos manifestações em mais de 70 outros municípios mineiros. Então é uma movimentação que ganha um corpo, e nesse momento também há greve em vários estados brasileiros. E a parceria que nós temos feito com os professores da rede privada também tem sido muito importante nessa perspectiva de uma agenda de lutas que cobre dos deputados federais para se posicionarem contra a reforma da Previdência e nessa luta do dia a dia. Nós não elegemos deputados para retirarem os nossos direitos e também não elegemos uma Assembleia Constituinte para fazer a revisão da Constituição que o Congresso começou a fazer o ano passado com o congelamento dos investimentos e agora quer dar sequência com a reforma da Previdência. Quem faz revisão da Constituição é uma Assembleia Constituinte, não pode ser esse Congresso que, portanto, não tem a legitimidade da votação das PECs que estão em tramitação. O objetivo é derrotar a reforma da Previdência e, de acordo com Beatriz Cerqueira, isso é completamente viável. É possível vencer esse momento que nós estamos vivendo, é possível impedir a aprovação dessa reforma da Previdência nessa tática que nós estamos adotando. A mobilização, através, no nosso caso, da educação básica, de uma greve nacional, através da pressão junto à base do deputado, quem elegeu o deputado que precisa saber como ele está se posicionando em relação aos direitos de cada um e de cada uma, e o envolvimento do Poder Legislativo, das câmaras municipais, de vários atores, para que nós possamos somar forças e impedir que essa reforma seja aprovada. É possível sim, e nós vamos derrotar essa PEC 287, vamos derrotar a reforma da Previdência. Momento CNTE. Encontro de coletivos da educação. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. O painel sobre política educacional ocupou a tarde no segundo dia do Congresso da CNTE. A professora de Economia Esther Dweck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a primeira a falar. Ela tratou do financiamento da educação e das reformas do Estado. Segundo a professora Esther, o mundo vive uma nova onda neoliberal que ameaça a educação pública, gratuita e de qualidade. No Brasil, disse ela, o maior exemplo é a PEC do teto de gastos. Existiam diversas alternativas à PEC. Mesmo que se achasse que o problema fiscal era um grande problema, quando na verdade o nosso problema era de crescimento econômico e não problema fiscal, o fiscal era só a consequência, existiam diversas alternativas, principalmente na linha de mudar o nosso sistema tributário. Mas se optou por ir justamente nas despesas públicas. O doutor em educação Gaudêncio Frigoto falou em seguida. Ele disse que o impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi o golpe que interditou a política. Para o professor, os educadores também não perceberam que propostas como escola sem partido estavam avançando. Ele ainda criticou a reforma do ensino médio, que considera uma traição aos jovens e, por consequência, ao futuro do Brasil. É uma traição sacana, porque tem seus filhos, os filhos dessa covarde classe, estão em escolas pautadas que têm inclusive latim como no Santo Inácio. Estão pautados nas disciplinas de história, geografia, tudo para conhecer e dominar a estes que lhe negam o conhecimento. Nós temos que dizer isto aos jovens.
é uma traição, é uma interdição do futuro. É anulá-los politicamente e anulá-los do ponto de vista de dizer somos o que somos porque não somos capazes. Chegamos ao fim de mais um programa. Até a próxima semana!